seja bem-vindo a mais um vídeo de subsídios da Escola Bíblica, aqui no canal da AD Blue. Eu me chamo Suelen Avencourt e nós hoje vamos falar a turma de juvenis, da revista Questões Difíceis do Nosso Tempo. Então, pegue a sua revista aí e vamos acompanhar juntos os textos da lição número 12, que é o título Bullying. Um tema muito importante para você estar conversando aí com a sua galerinha. Vamos lá? Nesse vídeo nós vamos dividir ele em 4 grandes grupos de dicas práticas. Então, se você ama uma dica prática, fica até o final, que está cheio de dicas práticas para você. Então, vamos ao primeiro grande grupo, que é o que fazer antes da sua aula. Lá no texto da criação em Gênesis, Deus organizou cada dia nos seus mínimos detalhes. Então, se Deus é organizado, nós aprendemos que nós também devemos ser. Então, organize a sua aula com antecedência. Isso, nada de ficar correndo em cima da hora ou nem mesmo ter preparado nada. Isso é muito feio, pessoal. Deus é organizado. Se Deus é organizado, nós também devemos ser. Prepare com antecedência todo o material, todo o recurso visual, tudo que você precisar para a sala de aula. Então, leia toda a sua lição e inclusive leia os versículos, as referências bíblicas. Isso vai fazer com que a sua aula se torne ainda mais rica, tá certo, pessoal? Agora, uma dica muito importante utilize esse tema dessa lição para trazer verdades, trazer luz para a realidade da sua turma, da sua igreja local. Deus está utilizando essa lição, está utilizando a sua vida para trazer à tona os assuntos importantes do coraçãozinho do seu aluno. Então, preste atenção, peça que o Espírito Santo ilumine a sua mente para que a verdade na sua boca seja luz para os seus alunos. Uau, que importante isso, viu? Agora nós vamos para o segundo grande grupo, que é o que fazer no dia da sua aula. Lá no texto de Colossenses capítulo 3, versículo 23, ele diz assim, que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer o quê? De todo o nosso coração, como se fosse ao Senhor e não aos homens. Então, eu quero trazer uma dica muito importante aqui para você. Preste atenção, hein? Esteja feliz, isso mesmo. Esteja feliz, esteja empolgado em ministrar a sua aula. Seja cuidadoso com o horário, isso mesmo. Com o horário de início da sua aula e com o horário de fim da sua aula. Isso faz com que a sua aula se torne muito mais organizada, pessoal. Nada de bagunça com os horários, tá bem? Então, outra dica prática chegue 30 minutos antes de começar a sua aula. Se a escola bíblica começa às 9 da manhã, você vai chegar às 8h30. E assim sucessivamente. Para quê? Porque às vezes a igreja não tem uma sala específica para a turminha de escola bíblica, então você tem que preparar as cadeiras, você tem que preparar os papéis, as folhas, o material, os lápis, o mural, todo esse material aí necessário para a sua turminha. Então, chegue 30 minutos antes. Esteja bem apresentável, com os cabelos penteados, com um perfume agradável. Outra dica muito importante ore. Ore pelos seus alunos, coloque de fato a mão sobre as cadeiras que eles vão estar sentando e peça que o Espírito Santo ilumine a mente deles, que a palavra seja revelada ao coraçãozinho deles, tá bem? Outra dica muito importante fique atento aos objetivos da sua lição. Por quê? Porque isso é muito importante. Às vezes o assunto ele é tão rico, às vezes a aula começa a tomar rumos que às vezes foge um pouquinho da lição. Então você, professor, é aquele que vai tomar as rédeas da sua aula. E para isso você precisa estar atento aos objetivos da lição, porque é para onde você está indo. Ao final da sua aula, com certeza, alguém vai perguntar para o seu aluno: e aí, como é que foi a sua aula? E aí, o que você aprendeu hoje? E assim sucessivamente.
Então, ele prontamente vai ter que responder o quê? Os objetivos da lição. Então, vamos reforçar aqui no vídeo os objetivos da lição número 12. Vamos lá? São 2 objetivos, que é entender que o bullying é uma forma de violência e compreender que o crente não pode aceitar e praticar o bullying. Então, esteja atento aos seus objetivos para que ao decorrer da sua aula você ministre a sua aula, ensine em cima desses objetivos. Tá certo, pessoal? Vamos agora ao início da sua aula. Lá no texto de Romanos, capítulo 12, versículo 7, diz assim, ó: se o seu dom é servir, sirva. Se o seu dom é ensinar, ensine. Então eu quero convidar você a servir e a ensinar o seu aluno. Você já pensou que responsabilidade, que às vezes uma palavra sua pode mudar drasticamente a vida do seu aluno, a forma como ele vive aqui na Terra e a forma como ele viverá na eternidade? Uau, que responsabilidade! Então, fique atento a essa lição. Muito bem, vamos então iniciar a sua aula. Comece com uma oração, pode ser você, pode ser um aluno em específico, fique bem à vontade. Aqui a gente vai dividir a aula em 3 olhares, tá bem? Vamos olhar para trás, vamos olhar para cima e vamos olhar para frente. O que é olhar para trás? Olhar para trás é o momento que você vai perguntar assim: e aí, galerinha, como é que foi a aula passada? O que vocês lembram? O que vocês aprenderam? Quem que era o professor? E assim você vai conversando com eles. Tire aí uns 3 minutinhos para ouvir eles. Isso é uma faixa etária, pessoal, que acontece muito rápido as coisas na vida deles. Até a gente é difícil acompanhar, não é verdade? Então, às vezes de uma semana para outra já aconteceu muita coisa na vida desses adolescentes. Então é necessário que você puxe na memória deles o que foi ministrado na aula passada. Isso é muito válido. Agora nós vamos olhar para cima, que é de fato o momento que você vai estar ministrando aí a sua aula. Comece lendo o título da lição, que é bullying, e após a leitura do título, enfatize ali o versículo chave, que está logo ali na lição embaixo, que é o Marcos capítulo 12, versículo 31. Vamos ler aqui junto comigo? E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu gosto de utilizar uma dinâmica de memorização de versículo. Essa dinâmica você pode encontrar várias dinâmicas pela internet, né? Mas eu gosto muito de uma específica, que é: você vai imprimir esse versículo numa folha maior, assim, ou pode escrever com escrito mesmo, fica bem à vontade. Você vai cortar palavra por palavra e colar na parede. E a sua turminha vai ler esse versículo em voz alta e depois você vai tirar uma palavra do versículo. Pode ser a primeira, a última, do meio, fica bem à vontade. E depois a turminha lê de novo o versículo em voz alta e você tira outra palavra. E assim sucessivamente. Você vai ver que ao final não vai ter palavra nenhuma mais colada na parede, mas todos vão saber o versículo de cor. Então é uma oportunidade muito válida para você estar utilizando e eles decorando um versículo bíblico. Isso é demais, pessoal. Após essa dinâmica, você pode estar fazendo então a leitura bíblica em classe, que está lá em Mateus. Pegue a sua lição aí, pessoal, acompanha comigo. Mateus capítulo 24, 12 e 13 e depois Isaías 9, do versículo 4 até o 7. Como são versículos um pouco maiores, eu não vou ler aqui no vídeo, tá? Mas eu vou confiar que você vai ler aí na sua casa, tá certo, pessoal? Então, você vai fazer a leitura da sua lição com os seus alunos. Ali no tópico 1, que diz assim: bullying, o que é isso? Antes de iniciar a leitura, você pode estar utilizando essa oportunidade para perguntar para eles bem abertamente: e aí, alguém já passou por isso? Alguém comete bullying? Alguém já fez sem querer? Algum assunto assim você pode estar instigando eles para ver o que eles podem estar conversando aí com vocês. E à medida que eles forem falando, o Espírito Santo vai tocando no seu coração e você vai vendo quem está sofrendo com isso. Então é uma oportunidade muito grande para depois, quem sabe, você está chamando algum aluno em particular e conversando com ele para que ele abra o seu coraçãozinho para você. Tá certo?
Depois dessas perguntas, do que eles forem conversando, você pode estar de fato lendo o título, o tópico 1. E você pode estar fazendo da seguinte forma: cada aluno lê um parágrafo. Por quê? Porque daí a aula se torna um pouquinho mais dinâmica do que apenas você, professor, está fazendo a leitura, tá bem? Então, após a leitura de parágrafo por parágrafo sobre o tópico 1, você pode estar reforçando ali no tópico 1 tem um recorte que diz com um texto, né? Que diz assim, que o bullying é uma prática violenta que pode acontecer em qualquer contexto social. Então, reforce aí com eles esse recorte. Depois, você vai estar fazendo então a leitura do tópico 2, que é bullying na Bíblia. Aqui também é uma oportunidade que você pode estar utilizando e perguntando para eles bem abertamente. Você acha que Jesus sofreu bullying? Você acha que Jesus cometeu bullying? Então, é uma oportunidade de você estar inserindo Jesus aí nesse tema, tá bem? Também, da mesma forma, faça a leitura de parágrafo por parágrafo com eles, tá bom? É uma oportunidade muito, muito válida aí para conversar com eles. Depois também, agora o tópico 3, que é sofro bullying, o que devo fazer? Da mesma forma também, o Espírito Santo vai tocando no seu coração, você vai percebendo os seus alunos a partir dessa pergunta, tá bem? E você vai lendo parágrafo por parágrafo os seus alunos. É uma oportunidade muito válida, tá, pessoal? Muito bem, após a leitura da lição, você vai olhar para frente. O que é olhar para frente? É o momento da hora da revisão. Então, ali no finalzinho da sua lição, você vai ver que tem 5 perguntas. Então, é um momento que você pode estar utilizando para deixar uns 5 minutos, conforme aí o tempo que você tem de final de aula, para estar deixando eles responderem. E então, encerre com uma oração. Seja muito específico, seja muito intencional nessa oração, tá bom? Quanto ao bullying. Encerre essa oração, essa lição, essa aula com essa oração muito específica a respeito desse tema. E é isso. Eu trouxe uma dica extra, que é o nosso quarto grande grupo aqui do vídeo. Que é o seguinte: eu quero que você produza aí na sua aula, na sua igreja, um varal de memórias. O que é esse varal de memórias? É o momento que você vai estar utilizando na lição 12, então no grampo de roupa número 12, você pendurar um versículo, você pendurar uma frase ou até mesmo um objeto, para que o seu varal fique bem recheado, bem colorido, para que a igreja e para que outros alunos vejam e incentivem a estar participando da escola bíblica. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Curtam esse vídeo, compartilhe, e eu quero convidar você a assistir todos os demais vídeos que tem aqui nesse canal. Tem vídeos muito legais para edificar a sua vida e a sua casa. Deus abençoe, até mais!